Será que é sempre obrigatório adicionar a perícia, o laudo pericial? Em tese, sim. Vamos falar que se o empregador não comparece à audiência, se ele é revel, presume-se verdadeiro, né, os fatos alegados na inicial, esse fato por si só não pode fazer com que seja condenado ao adicional de salubridade. O juiz vai determinar a perícia para que apure o nível, o grau mínimo, grau médio ou grau máximo. Agora a questão é, e se não existir mais o local? Se o local já não existir mais para que seja feita a perícia? Vamos ver o que diz a súmula 39 do TST. Os empregados que operam... Opa, errei de novo aqui. Aqui agora que é o J278 do TST. A realização de perícia ela é obrigatória para a verificação de insalubridade. Quando não for possível sua realização, como em caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova. Então, em regra, tem que ter a perícia? Sim. E se não existir mais a empresa? Aí o juiz pode utilizar outros meios de prova. Então nós temos aí a possibilidade. Vamos falar agora uma súmula, vamos falar sobre as súmulas e OJs relacionadas à periculosidade. Então nós vamos tratar agora de súmulas e OJs da periculosidade. Agora sim, súmula 39. Os empregados que operam em bomba de gasolina têm direito ao adicional de periculosidade. Empregados que operam em bomba de gasolina têm direito ao adicional de periculosidade. Olha a outra lá. O adicional de periculosidade pago em caráter permanente integra o cálculo de indenização de horas extras. Então vai calcular as horas extras, vai somar aí o adicional de periculosidade, desde que ele seja pago de forma permanente. Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas. Sobre aviso, o empregado fica em casa, aguardando ser chamado. Prontidão, ele está pronto no local de trabalho. Prontidão, ele está pronto no local de trabalho para exercer sua atividade a qualquer momento. Agora, sobreaviso, ele fica em casa aguardando. A cada hora de sobreaviso, ele recebe 1/3 a mais da hora dele. Então, nós temos aí súmula 364 do TST. Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Agora, isso aqui que é uma pegadinha que pode cair em prova, porque é indevido nessa situação. É indevido apenas quando o contato dar-se de forma eventual, de vez em quando, assim considerado fortuito, foi lá por acaso, ou que sendo habitual, todo dia ele está lá, mas só que é de tempo extremamente reduzido. Entendeu? É indevido adicional de periculosidade quando se dá de forma eventual, de vez em quando, ou assim considerado fortuito. Foi lá porque tinha que passar por aquele local, para a estação de energia, ou que sendo habitual, todo dia ele passa lá, mas é de tempo extremamente reduzido. Então, nesse caso, não é devido adicional de periculosidade. E aqui, não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho, fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco. Então, nós temos lá, o adicional de periculosidade é 30%. Eu não posso ter uma convenção fixando percentual diferente ou fixando percentual inferior se o empregado trabalha alguma parte do tempo. Então, isso aí não pode, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho garantida por norma de ordem pública. Então, não pode isso aí. Interessante essa súmula, a possibilidade de cair, então fica atento com ela. Pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa. A empresa pagou por mera liberalidade, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto. Nesse caso, vai dispensar a realização de prova pericial. Tá claro aqui, ó. Se o empregador pagou, mesmo que foi por liberalidade, para fazer uma graça, bonzinho, ele vai ter. Pagou, mesmo que de forma errada, é devido. Guarde, pagou mesmo que de forma errada, é devido aí a periculosidade.
OJ 345 do TST. A exposição do empregado à radiação ionizante ou à substância radioativa enseja a percepção do adicional de periculosidade, pois a regulamentação ministerial, ao reputar perigosa atividade, reveste de plena eficácia, porquanto é expedida por força do delegado da delegação legislativa contida no artigo 200 caput, inciso tal da CLT, inciso 6º, né? E aqui também no Ministério da Economia. Então, o empregado faz jus ao adicional de insalubridade. Então, radiação ionizante, ele faz. Substância radioativa, ele faz jus ao adicional. OJ 259 do TST. O adicional de periculosidade deve compor a base de cálculo do adicional noturno, já que também, neste horário, o trabalhador permanece sob as condições de risco. O adicional noturno, você lembra que é considerado noturno das 22 horas às 5 horas de um dia, se for trabalhador urbano ou doméstico. Se for rural, se for da pecuária, das 20 horas às 4. Se for da lavoura, das 21 às 5. E se for advogado, das 20 às 5 horas. Lembrou? Revisou? É isso aí. Temos que fixar esse assunto aí para poder matar todas as questões da prova. Vamos falar aqui da última OJ sobre periculosidade. Vamos lá. 385. É devido o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado que desenvolve suas atividades em edifício de construção vertical. Você tem aqui um edifício de construção vertical, seja em pavimento igual ou distinto daquele onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável. Imagina aqui que nesse andar está cheio de barril de óleo guardado de um posto de gasolina. Então, nesse caso, tem direito à periculosidade, sim, inflamável ali, em quantidade acima do limite legal. Então, existe um limite legal. Se ultrapassou o limite, é devido, porque vai virar uma área de risco, ou seja, toda a área interna da construção vertical. Então, é devido o pagamento adicional de periculosidade ao empregado que desenvolve suas atividades em edifício de construção vertical. Bom, terminamos aí a parte de insalubridade e periculosidade. Espero que você tenha anotado tudo. Reveja essa aula de novo se for necessário, para que você possa fixar todos os pontos. Eu falei várias súmulas e várias OJs, tratando de tudo, porque é um apanhado geral para você fixar. Bom, próxima aula nós vamos voltar, talvez, com equiparação salarial. Não perca, vai ser um prazer ter você aqui de novo assistindo com a gente. Até mais, bons estudos.